Bom, voltando aqui no modelo de solo, né? Coloquei tudo aqui de novo, vou repetir tudo de novo, gente. Até vocês memorizarem. Produto por trabalhador é o capital por trabalhador elevado a alfa. A acumulação do capital por trabalhador, né? A variação do capital por trabalhador depende da poupança por trabalhador dessa economia e da necessidade de reposição do capital por trabalhador nessa economia, que deriva da depreciação física do capital e da taxa de crescimento dessa mão de obra, dessa população, que eu posso escrever também colocando no lugar de y, k elevado a alfa, certo? Nós achamos que alfa, né, é a participação na renda da remuneração do capital, né? Que no estado estacionário, aqui também é estado estacionário, né? Eu coloquei ali, mas no estado estacionário. O capital por trabalhador depende da taxa de poupança, da taxa de crescimento populacional, da depreciação física do capital, elevado a 1 sobre 1 menos alfa, né? A renda por trabalhador também depende da taxa de poupança, do crescimento populacional, da taxa de depreciação física, elevada a alfa sobre 1 menos alfa, que o crescimento do produto por trabalhador é proporcional ao crescimento do capital por trabalhador, e essa proporção é dada por alfa, que no estado estacionário o capital por trabalhador é constante, ou seja, né, a capacidade de poupança por trabalhador dessa economia é suficiente para repor a depreciação aumentada do capital dessa economia. Então, a taxa de crescimento do capital por trabalhador no estado estacionário é zero, como a taxa de crescimento do produto por trabalhador é uma proporção da taxa de crescimento do capital por trabalhador, no estado estacionário, a taxa de crescimento do produto por trabalhador também é zero. E agora eu vou fazer para vocês o gráfico, né? Onde eu tenho o eixo horizontal capital por trabalhador e no eixo vertical eu tenho as variáveis nominais, né? Primeira coisa que eu quero colocar aqui é N mais D, taxa de crescimento populacional e depreciação física do capital. Como agora eu vou ter N mais D e não N mais D vezes K, né? E N e D são constantes que a gente vai assumir que elas não vão variar muito no período que a gente está observando aqui o país, nós vamos fazer isso uma linha paralela ao eixo horizontal. Vamos dizer mais ou menos aqui, né? No paralelo, mas não precisa ser muito baixa. Faz de conta que tá perfeitamente paralela, gente. N mais D, certo? E agora a gente precisa grafar isso daqui, né? Quer dizer, isso aqui não. A gente precisa grafar aquele outro que a gente achou na aula passada, né? Que era o quê? Eu não coloquei aqui, mas é aquele K ponto sobre K, né? Quanto que ele era, né? Ele era S, K elevado a alfa sobre K, né? Menos N mais D, certo? Então, agora eu preciso grafar essa parte aqui, né? Essa parte aqui eu já grafei, tá? Aqui, né? Agora a gente precisa grafar essa outra parte aqui, né? Que eu vou... Deixa eu fazer ela nesse azul mais claro, né? Essa outra parte aqui que a gente precisa grafar, né? Que é S vezes K elevado a alfa sobre K, né? E aí lembrando, né? Que é também Y sobre K, né? E lembrando, né, que o produto marginal do capital, ele é decrescente, né? Então, o que que vai acontecer, né? Essa parte aqui, né, vai ser uma curva decrescente, tá? Então, quanto maior o capital, menor ela vai ser. Também a gente poderia ver, olha, como o alfa tá entre 0 e 1, né, K elevado a alfa sobre K vai ser uma coisa que vai cair, né? Porque aqui tá, toda vez que o capital estiver aumentando, aqui em cima tá aumentando menos. E essa vai ser constante. Então, vai ser alguma coisa assim, olha. Aqui a gente tem, né, a poupança por trabalhador como proporção do capital, né, por trabalhador, ou seja, K elevado a alfa menos 1.
SK elevado a alfa menos 1, tá? Aonde essas duas curvas se cruzam é onde K ponto sobre K é igual a zero, que é o estado estacionário, tá? Então, aqui, né, no encontro dessas duas curvas, a gente determina o capital por trabalhador de estado estacionário, que é dado pela taxa de poupança, crescimento populacional, taxa de depreciação física do capital e o fator alfa, né? Porque tá tudo isso dividido sobre tá tudo isso elevado a 1 sobre 1 menos alfa, certo? E aí, olha, a gente vai ver aquela mesma dinâmica que a gente viu na semana passada, vale para cá. Vamos supor que, inicialmente, nós estamos nessa situação aqui, onde o nível do capital por trabalhador é esse, inicial. O que que acontece? Aqui, né, a capacidade de poupança dessa economia por trabalhador em relação ao capital por trabalhador, ela é muito mais alta do que a necessidade, né, em relação ao capital por trabalhador, que vai ser a taxa de crescimento populacional e o T, né? Lembra que a gente tá trabalhando aqui tudo por trabalhador. Então, o que que acontece aqui? O que que a gente vai ter aqui? O que que é essa diferença aqui, né? Que é a diferença entre isso e isso é o capital, né, a taxa de crescimento do capital por trabalhador. Então, aqui a taxa de crescimento do capital por trabalhador, ela é positiva, né? E ela é grande, né? E quanto mais longe tiver, mais para baixo tiver do capital do estado estacionário, que estrela horrorosa, né? Maior vai ser a taxa de crescimento do capital por trabalhador, né? Quanto mais for se aproximando, menor vai ser, né? Então, vai convergindo pro estado estacionário, porque olha, se ela tá aqui, vai crescer, o capital por trabalhador vai crescer uma taxa alta e vai caminhando, né? Crescendo até que ele se converge pro capital por trabalhador de estado estacionário. O que que acontece se a gente tivesse nessa situação aqui, ó? Aonde o capital por trabalhador, vou chamar isso aqui do que? Se ali foi zero, vou chamar de 1. Tudo bem, não tem problema não. K1. O que acontece se estiver nessa situação? Nessa situação, a taxa de crescimento do capital por trabalhador, ela vai ser negativa. Por quê? Porque, olha, aqui é a capacidade dessa economia poupar por trabalhador em relação ao capital por trabalhador é menor do que as taxas necessárias para a reposição do capital por trabalhador. Ou seja, aqui, né, a gente tem uma taxa de crescimento do capital por trabalhador negativa, ou seja, esse capital vai encolher, vai ir nessa direção. Quanto mais próximo, menor ela vai ser em valor absoluto, mas vai continuar sendo negativa, até que vai caminhando e convergindo para o capital por trabalhador de estado estacionário. Então, para cá, ela é alta, né? Quanto mais para cá, mais alta ela é positiva, quanto mais para cá, mais baixa ela é negativa, tá bom? Bom, é isso do modelo de solo para essa semana, né? Era isso que a gente tinha e a gente vai continuar depois essa semana ainda a gente já começa com matéria nova, né? Ainda no modelo de solo, mas com um tópico novo. Mas aqui é todo o modelo de solo simples, a gente já fez, né? Eu já fiz uma estática comparativa com vocês, né? E agora, para próxima aula, fica outras questões dentro do modelo de solo, mas a gente vai trabalhar um pouco mais esse modelo de solo em outros aspectos, tá bom? Eu quero só dar uma dica para vocês em relação à lista, né? Que a gente tem comparando dois países com taxas de poupança diferentes, né? Então, mas não vai dar a parte do denominador. Como é que vocês vão fazer isso? Acho que vai dar o alfa, né? Como é que vocês vão fazer isso? Ora,
Se você sabe, se você conhece essa fórmula e você não sabe o N mais D, como é que você pode comparar a taxa de o produto por trabalhador e estado estacionário dos dois países, né? Divide um pelo outro que vai cancelar. Se eles tiverem as mesmas, né, condições, por exemplo, mesmo alfa, mesmo N menos D, vai cancelar e vai ficar a poupança de um país sobre a poupança do outro país, né? Você vai fazendo a razão dos PIBs, tudo isso é levado a alfa sobre um menos alfa, tá bom? Vê se vocês conseguem fazer. Essa é uma dicasinha, porque é uma... Sabendo essa dica, vocês conseguem fazer muito fácil esse exercício, mas essa dica é que faz toda a diferença para fazer esse exercício. Então, vê se vocês conseguem fazer. Se não conseguirem, né, vocês aparecem no atendimento para a gente continuar isso. Um abraço.